Boa tarde. Essa é a apresentação da disciplina de mudanças climáticas, referente ao tema o que são riscos de não permanência em projetos de carbono. Então, trazendo uma introdução, primeiro, o que é esse risco, né? O risco da não permanência, ele diz sobre o projeto se em algum momento ele vai parar de trazer os resultados esperados, os benefícios ali atrelado a ele, de redução ou remoção total, né, da emissão de gases de efeito estufa ali do que o projeto se compromete a realizar. Por que que isso é tão importante, né? Porque a maioria dos projetos de carbono, eles são de longo prazo. Então, são projetos de 30, 40 ou mais horizonte de planejamento, o que necessita de um bom gerenciamento de riscos. E para que isso? Então, para maior segurança dos investidores, né, que estão envolvidos nesse processo e também dos beneficiários que estão atrelados a, esse, a esses projetos de carbono. Então, trazendo de uma visão de fora para dentro, né, existe o risco global, né, que são os somatórios dos riscos intrínsecos aos projetos. Então, são riscos que têm um range ali de 12 a 60%, que trazem a elegibilidade do projeto. E se maior que 60%, o projeto ele não é aprovado, né, e ele deve ser revisitado para que as suas vulnerabilidades sejam mitigadas e daí ele possa dar prosseguimento. Então, falando aqui dos riscos naturais, né, são questões aí mais globais aí, que não estão tão na mão de quem está gerindo esse projeto. São questões como relacionadas a histórico da localidade, questões também voltadas a monitoramento do comportamento da localidade ou espécie que está implantada, e boas práticas de manejo e de gestão, né, que levem bons posicionamentos para quando ocorrer, ou se não ocorrer, estarem preparados com essas análises de frequência e gravidade. Então, por exemplo, um dos riscos naturais são referentes a históricos de desastres naturais, quando, por exemplo, você vai implementar um projeto de carbono numa área, não no Brasil, mas que possui alta frequência e gravidade de furacões ou incêndios, como a gente está vendo atualmente agora no Pantanal. E aí, através desses levantamentos, né, históricos para trás e projeções futuras, escolher um posicionamento adequado de como seguir e mitigar esse impacto caso venha ocorrer. Então, outro exemplo também de mudanças climáticas futuras, a gente sabe que tem bastante estudos do IPCC aí quanto aos comportamentos climáticos das regiões, né? E também acho que é importante em cada estudo terem os estudos de microclima. E outro ponto seria o aumento do nível do mar, aí também falando um pouco de salinidade, como que é a questão de erosão e questão de preservação dos manguezais. Aí falando um pouco dos riscos externos, né? A questão aí de posse e acesso à terra, então acesso à terra como interferência de terceiros, com gente realizando roubo de madeira dentro da sua propriedade, o que acaba interferindo aí na sua captação de gases de efeito estufa, disputa sobre direitos ou desapropriações, como por exemplo quando algum projeto do governo vai passar por cima ali, a gente acaba tendo que realocar o projeto, ou, por exemplo, um caso que eu tenho uma conhecida que trabalha nessa área, eu consultei ela antes de fazer essa apresentação, ela trouxe a questão, por exemplo, de terras indígenas, né, quando acaba sendo discutido, depois de um projeto já implantado, se aquele local era terra indígena ou se isso foi visitado antes da implementação. O outro risco externo aqui de engajamento dos stakeholders, então consulta a comunidade local, né, que está envolvida, principalmente em casos dos projetos
que tem causas sociais e subsistência envolvida, então com uma forte extensão rural, e também dentro dos stakeholders que estarão ligados ali como o quadro societário, né, o posicionamento deles, e as pressões também de clientes, fornecedores, como o caso que eu já trouxe na aula também, da companhia que atualmente eu trabalho, que um fornecedor acabou realizando um incêndio dentro de uma propriedade, e atualmente a gente está com um processo junto ao IBAMA, né, dentro da área de, de controle da companhia. Então, acaba se estendendo isso, por exemplo, para os casos de projetos de carbono, que se ocorrer um incêndio dentro da sua propriedade causado pelo seu fornecedor, você precisa ter um controle sobre isso. E os riscos políticos, né, que em países com menores taxas de leis, normas, governança, né, e muita instabilidade política podem aumentar, e as seguranças que os países podem trazer para mitigar esses riscos são já países que estão envolvidos no Acordo de Paris, que possuem as ODS relacionadas a eles. Aí falando um pouquinho aí para finalizar dos riscos internos, a gente tem a longevidade do projeto, ou seja, quanto tempo esse projeto vai durar. Se o projeto tiver maior horizonte de planejamento, ele está mais suscetível a risco. Mas para isso, né, o que a gente precisa fazer? Mostrar um bom plano bem estruturado das práticas implementadas para reduzir esses riscos ano a ano, né? E possíveis riscos também para estarem bem preparados e planejados, como no caso do incêndio, no caso das terras indígenas, em casos, por exemplo, que a gente tem que comprovar adicionalidades. Isso até eu posso puxar aqui o caso de gerenciamento do projeto, né, que seria um outro tópico dentro dos riscos internos. Então, uma boa gestão ela necessita de profissionais com experiência, planejamento estratégico, gestão de riscos, né, que traz o impacto versus a probabilidade da ocorrência, plano de gestão adaptável, então se acontecer o que a gente vai fazer, né, a gestão de crises e boas práticas para conseguir mensurar, mitigar e acompanhar continuamente, né, como essa questão do caso das adicionalidades, que eu comentei, dos projetos que a gente sabe que nas grandes empresas é um ponto que eles ficam vendo os indicadores dos atendimentos, né, das adicionalidades, como que estão. Então, como isso vem se comportando? Como que está o atendimento desses indicadores, dessas demandas que a gente se comprometeu a atingir um escopo, né? Então, isso é muito importante. Aí o custo de oportunidade, então, em terras que tem o uso da terra ali, digamos, vai pegar um projeto de carbono em Sorriso, atualmente o polo da soja ali, fica um pouco mais preocupante como que vai proceder, né, esse projeto de carbono, tendo em vista que o custo da oportunidade da terra ali é muito alto, por questões financeiras. Traz também um outro ponto de de oportunidade relacionado também aí à gestão participativa da área de subsistências, né? Então, dentro das questões financeiras, aí você está comprovando que tem impactos sociais claros nas regiões e etc. Como em regiões amazônicas, por exemplo. Acho até que o professor acabou comentando sobre o pessoal lá do coco, né? E da castanha e do cacau também, mas nessas regiões de norte e nordeste. E aí também a viabilidade financeira, né, que também está atrelado, por exemplo, ao uso da terra do projeto, trazendo ali as questões de valor presente e líquido, que a gente já conversou na aula passada um pouquinho sobre as questões financeiras, e o payback, acho que é um dos mais importantes comentar, que se ele tem um retorno só acima de 20 anos, né, é considerado um projeto com alto risco e segurança também do financiamento do projeto, né? Precisa de uma comprovação de recursos necessários para atendimento daquele planejamento também. É isso. Muito obrigada.